Um dos maiores motivos de conflito em casais é a criação dos filhos. No vídeo de hoje, vamos trazer estilos de disciplina e trazer 7 soluções de como você lidar melhor com esse problema. Fique conosco! Olá pessoal, eu sou a Fernanda E eu sou o Daniel. Bem-vindos ao Casa, Cama e Companheirismo. Fernanda, você acha que a maioria dos casais tem problema na criação dos filhos? Sim, eu acho. Por quê? Porque, pensa comigo, vê se faz sentido. São duas pessoas diferentes, com bases familiares diferentes, tentando educar um ser. Já que eu tive uma base e você outra base, como alinhar isso para que o casal se entenda e consiga passar o melhor deles na educação dos seus filhos? Então, às vezes não conseguem agir de uma forma diferente, não conseguem ter uma outra visão de educação devido à educação que recebeu dos seus pais. E assim consecutivamente, os nossos pais tiveram a educação dos pais deles e assim sucessivamente. Então, cada um tem um jeito diferente, uma visão diferente de como fazer, e o casal, nesse processo, precisa se alinhar, né? Não é o seu jeito que é o certo, nem o meu jeito que é o certo. Nós temos que encontrar um caminho juntos, alinhados, no mesmo pensamento, fazendo sentido para o casal, para assim a gente poder conseguir dar o melhor de nós na educação dos nossos filhos. Tomar decisão sobre criação dos filhos, disciplina e conciliar tudo isso dentro da relação familiar realmente é muito complicado. É um grande desafio. É um desafio enorme para se fazer, mas tem que ser feito. Então, os casais, eles podem ter várias abordagens de disciplina diferentes. Então, por exemplo, o Daniel pode ser mais autoritário e eu posso ser mais permissiva, e isso vale para todos os casais, né? A grande questão é como conciliar diferentes métodos de disciplina para educar os filhos. Diferentes estilos podem haver impactos distintos no desenvolvimento da criança. Aqui nós vamos abordar alguns estilos de educação que, segundo os especialistas, são divididos em autoritário. Este estilo é caracterizado por regras rígidas, expectativas elevadas e uma abordagem mais impositiva. Os pais autoritários tendem a valorizar a obediência e podem aplicar punições severas para comportamentos indesejados. Próximo. Permissivo. Pais permissivos têm poucas regras e limites. Eles tendem a ser mais tolerantes com o comportamento das crianças e podem evitar a aplicação consistente de consequências. Autoritativo. Este estilo busca um equilíbrio entre o autoritarismo e permissividade. Os pais autoritativos estabelecem regras claras, mas também são receptivos às necessidades e opiniões das crianças. Eles aplicam consequências de maneira justa e consistente. Negligente. Os pais negligentes não têm muitas regras, monitoramento ou envolvimento ativo na vida dos seus filhos. Pode haver falta de suporte emocional e supervisão adequada. Comenta aí embaixo, pessoal, com quais desses estilos de educação você mais se identificou? Qual que você acha? Eu ia perguntar pra a você. mesma coisa. Qual que você acha que você é, Daniel? Você é mais autoritário, permissivo, autoritativo, negligente? Eu nunca tinha ouvido falar nesse autoritativo. É novo pra mim. Eu acho que eu sou mais autoritativa. Mas eu tô dando a minha opinião pelos meus olhos, né? Pelo meu crivo. Porque é o que diz aqui, né? Que esse estilo busca um equilíbrio entre o autoritarismo e a permissividade. O que você acha? Você acha que... Eu acho que faz sentido pra você. Você acha? Sim. Eu já sou mais autoritário. Mas você também não... É que assim, o autoritário é regras rígidas, expectativas elevadas, uma abordagem mais impositiva. Eu não acho que você tem essa abordagem mais impositiva. Apesar de você ter algumas características de autoritário, porque aqui, ó, os pais autoritários, eles tendem a valorizar a obediência e
podem aplicar punições severas para comportamentos indesejáveis. Ah, não, isso eu não faço. Severo desse jeito não. Mas eu sou firme. Eu sou bem firme. A Fernanda já é coruja. Ela põe os pintinhos debaixo do braço e protege e fica. E eu falo, vai, solta. Na verdade, a Fernanda puxa e eu empurro. Mas é bom ter esse equilíbrio, seria a palavra correta. Uhum. Porque se eu e você fôssemos do mesmo jeito, como é que seria? Estavam lascados. Não seria bom. Então é importante também você aí, se você pensa que o fato de você ser diferente do seu cônjuge é um problema, muitas vezes não. O mais importante é que vocês respeitem a visão de cada um, reflitam sobre a visão de cada um, sobre a opinião de cada um dentro desse processo e se alinhem. Porque muitas vezes o Daniel não concorda comigo, eu também não concordo com ele. Só que a gente chegou à conclusão seguinte, nós temos filhos, nós temos um casamento, temos uma família. Se a gente ficar discutindo o tempo todo, se a gente não se entender, se a gente não quiser se entender, porque tem pessoas que de fato não querem se entender. Tem casais que falam assim, vai ser do meu jeito, eu não vou aceitar o jeito dele, a opinião dele, e é do meu jeito. Tem mães que fazem isso, como também pais. Isso não é legal. Você tem que entender que os filhos têm um pai e uma mãe. Que seja dois pais, que seja duas mães. Geralmente, eles estão sendo assistidos por duas pessoas. São duas cabeças pensantes, duas vidas diferentes e individuais. O grande desafio, acredito eu, do mundo hoje em dia é você se alinhar com o seu próximo e trabalhar junto em equipe. Isso que é o casamento, isso que é a família. Trazendo o contexto dessa discussão para o âmbito da vida de casado, o que mais gera discussão entre eu e a Fernanda, ou gerava, hoje em dia a gente já aprendeu a lidar com muitas coisas, mas o que mais gerou briga entre nós era a questão dos filhos. Por quê? Porque a gente já até conversou em vídeos passados. As pessoas vêm de uma cultura, eu venho de um tipo de berço, ela vem de outro tipo de berço, cada um tem suas características pessoais, então ela pensava em educar de um jeito e eu do outro. E dava curto-circuito, porque eu quero de um jeito, eu quero do outro. Aí a gente discutia e um queria impor para o outro a sua forma de pensar. O dia que a gente entendeu que, na verdade, o fato de eu ser um cara que mais empurra e ela é uma pessoa que mais protege, a hora que a gente chega na conclusão de que é bom ter um que empurra mais, outro segura mais, e eu aprendo a respeitar quando ela quer segurar e ela também aprende a respeitar o momento que eu quero empurrar, a gente chega no equilíbrio. Porque tem um que dá uma segurada, outro uma empurrada, isso para a criança é ótimo. Porque ela vai ser encorajada quando tem que ser encorajada, ela vai ser protegida e acariciada quando tem que ser, e a coisa flui. E a gente aprendeu a não discutir mais. Qualquer coisa que aconteça, aonde um não gosta do que o outro fez, não é naquele momento, não é na frente da criança que a gente vai discutir mais. A gente para depois, um fica quieto. É o que a gente fala sobre o relacionamento. Você tem que ceder. Se você não cede nunca, seu casamento não vai ser feliz nunca. Você nunca vai chegar num nível de casamento top. Ceder e respeitar. Entender que naquele momento, perto dos seus filhos, você não vai discutir com o seu parceiro. Você espera o momento certo, você até pode falar que você não concordou e debater sobre isso depois. E aí eu chego pra ela e falo, não gostei que você fez isso por causa disso. E ela me responde, mas eu fiz isso por causa disso. Normalmente ou ela me convence ou eu convenço ela, ou a gente chega, tá bom, você quis fazer assim? Normalmente um convence o outro. Mas às vezes tá bom, dessa vez você tocou desse jeito, mas uma próxima vez, quando eu pegar o problema para resolver, eu vou tocar do meu jeito. E aí a gente se respeita e para as discussões, e principalmente os filhos não vê o pai e a mãe discutindo, então eles não vê que existe conflito de ideologias entre o pai e a mãe. Começam a se respeitar mais, começam a nos respeitar mais. Sim, e isso é muito gratificante, porque algumas vezes nós ouvimos os nossos filhos, principalmente o mais velho, falando, eu gostaria de encontrar uma pessoa e ter um casamento assim igual o de vocês, porque vocês foram feitos um para o outro. Lembra que da Então é bonito, é gratificante, porque aí a hora que você escuta isso do seu filho, aí você para assim e fala, nossa,
que eu tô passando pra ele, né? Essa visão que ele tem de mim, que legal, porque muitas vezes a gente se culpa, a gente se cobra e acha que a gente tá fazendo errado o tempo todo. E muitas vezes não. E o que a gente tá passando aqui pra vocês, nós não somos perfeitos. A trancos e barrancos a gente também vem errando desde o passado, só que a diferença é que a gente está aberto pro aprendizado. Né? Nós estamos abertos a fazer uma autoanálise o tempo todo e pensar, poxa, isso aqui não está funcionando legal. Puxa, isso que eu fiz está funcionando. E o melhor termômetro para você saber identificar se você está fazendo é certo ou não, para você, porque muitas vezes o certo ou errado é relativo. Isso não serve para outras famílias. Nós temos vários amigos, tem inclusive uma família que a gente conhece que eles são maravilhosos. E dentro do contexto do que eles vivem, é incrível para eles. Só que é um estilo completamente diferente do nosso. E é um estilo completamente diferente, coisas que eles fazem que nós não gostamos de fazer e que nós não faríamos. Só que para eles serve muito bem. Serve muito bem, funciona muito bem. Então, o mais importante também é não se comparar, porque se a gente se compara, a gente se frustra. A gente acha que o outro sempre é melhor que a gente. Ou o inverso também é verdadeiro, a gente achar que sempre a gente é melhor que o outro, e não é por aí. Então, como eu estava dizendo, acho que o melhor termômetro para você saber se está funcionando para você ou não é você avaliar a harmonia da sua casa. Se o ambiente da sua casa está harmônico, se a comunicação está sendo efetiva, se você está sendo ouvida e se você também ouve o seu familiar, o seu filho, o seu marido, é esse o caminho. Bom, então você identificou qual que é o seu estilo de educação, do seu cônjuge, vocês entenderam que cada um tem um jeito diferente e ok, mas e agora? Como fazer para o casal se alinhar e decidir, definir qual caminho eles vão seguir, qual estilo de educação que eles vão escolher para implementar na educação juntos em família? Então vem as 7 dicas. Dica 1. Comunicação aberta. Foi exatamente aquilo que eu falei há minutos atrás. Nós, como marido e mulher, como os criadores e educadores dos nossos filhos, a gente tem que conversar. Temos que conversar entre eu e ela e um respeitar o outro, tentar se alinhar o máximo possível dentro daquilo que é possível, e aquilo que um pensa um pouco diferente do outro, temos que respeitar. Em algum momento, ela vai estar com os filhos resolvendo uma situação. Eu tenho que respeitar esse momento dela. Em alguns momentos, eu vou pegar um problema para resolver. E aí, ela tem que respeitar a decisão que eu tomei. É claro que os pais também não podem ser o extremo. Ela não pode permitir tudo e eu não permito nada. Ou vice-versa. Tem que existir um equilíbrio entre as coisas, mesmo que a gente pense diferente. Mas a partir do momento que a gente melhora a comunicação, a nossa vida de casado vai ficar muito boa, os nossos filhos vão se sentir bem mais confortáveis com tudo que está acontecendo, e a relação não só de marido e mulher, mas a relação de família vai ficar muito mais leve e as coisas vão fluir muito melhor. Com certeza. E nada de, naquela situação, o pai coloca de castigo, a mãe vai lá, tira do castigo, ou vice-versa. Nós estamos cansados de saber disso, né? Tem desde a época da Super Nanny, não sei se você lembra da Super Nanny, se você é dessa época, deixa aí no comentário pra eu saber, porque eu amava, eu assistia Super Nanny. E é isso, você não pode tirar a autoridade do seu parceiro ou da sua parceira, porque os filhos vão perceber isso. E aí, o papai coloca de castigo, a mamãe vai lá tirar. Aí o papai na próxima vez vai lá conversar ou aplicar algum tipo de consequência, a criança não vai respeitar. Quando eu falo castigo, na verdade é a questão da consequência que todos falam hoje em dia. Nós achamos que é importante sim a criança entender as consequências dos atos, porque cada ato tem uma consequência. Cada escolha que você faz tem uma consequência. E a criança precisa entender isso. A gente não está aqui para impor nenhum tipo de pensamento de que, eu não concordo com consequência. Eu concordo com consequência. Eu sei que hoje em dia tem várias linhas aí de pensamento na questão de educação. Eu acho, na minha opinião, que não existe o certo e errado, existe aquilo que funciona para você. Mas o mais importante de tudo é com respeito à criança também, no sentido de você
repensar mesmo se você gritar ou você agir de uma forma com a criança, se isso é de uma forma respeitosa. Isso é importante a gente pensar, porque se nós estamos aqui para ajudar vocês a ter um melhor relacionamento com o seu cônjuge, ter um respeito maior mútuo um pelo outro, por que não também trazer esse mesmo viés para dentro da sua casa com os seus filhos? O respeito ele tem que ser para todos. E não é porque é uma criança que você vai falar, ai, tá chorando, deixa aí que daqui a pouco passa. Não. É importante que essa comunicação aberta que ele acabou de colocar seja para todos, não só entre o casal, mas com as crianças também. Entender o que eles estão sentindo, acolher, isso é muito importante. Dica 2. Compromisso. De certa forma, a gente abordou um pouco isso no item 1 também, estava dentro da comunicação. Mas o que significa dizer? Significa dizer que a gente tem que ter um compromisso entre nós dois de tentarmos chegar mais próximo possível de uma mesma linha. Se possível, ter a mesma linha. Caso não seja possível, entra na questão do respeito, mas quando os dois têm a mesma linha, é muito legal. Aconteceu um período da nossa vida que o nosso filho pedia uma coisa para ela, se não conseguia, vinha pedir para mim. Ou vice-versa, quando pedia para mim e não conseguia, ia para ela. E no fundo, no final, ele sempre conseguia. E a gente começou a perceber que adotar as linhas diferentes estavam sendo complicadas, porque ele sabia o que ele conseguia mais fácil de mim e ele conseguia saber também o que conseguia mais fácil dela. Então ele já ia na fonte. Ou quando ele não conseguia dela, pedia para mim, eu liberava, ou ao contrário. E depois quando a gente chegava, pô, que você tá fazendo isso? Ah, mas minha mãe deixou. E aí isso virou o escudo de defesa. E as crianças são espertas, eles sabem. Eles pegam isso rápido. Então quando a gente começou a alinhar o que pode, o que não pode, o que vai, o que não vai, ou perguntar para ela, já perguntou para sua mãe? Já, o que ela falou? Não. Se ela falou não, é não. Ou muitas vezes também a criança quer alguma coisa e você não tá com o seu cônjuge na hora, falar pra criança assim, olha, a mamãe vai conversar com o papai, nós vamos tomar decisão juntos. Eu tenho feito muito isso ultimamente. Isso aí depende do tamanho da situação que você tem que resolver. Se for uma coisa do dia a dia, você toma uma decisão imediata. Se for uma coisa, preciso pensar melhor sobre o assunto, é um pouco mais delicado, aí vale a pena você pedir um tempo, conversa com o seu cônjuge e toma a decisão. E essa questão do compromisso também engloba, quando você cria as regras, ter o compromisso de cumprir as regras. Não cumprir 1, 2 dias somente e depois deixar pra lá e não cumprir mais. Eles percebem isso e tiram vantagem. Exato. E depois também termina gerando briga entre o casal quando essas coisas acontecem. Porque depois fala, pô, a gente não combinou que ia fazer isso, não combinou que ele teria essa consequência por aquilo que ele fez, ou vice-versa. Ah, não, mas aí, pô, se eu falo e você não permite que eu cumpra o que ele fala, depois ele me perde o respeito. Ele perde mesmo, tá? Então, cumprir aquilo que vocês falam é fundamental. Com certeza. Então, a terceira sugestão é a educação conjunta, que engloba basicamente você buscar uma linha de educação que você acredita ser melhor para você. Isso pode ser em livros, pode ser um aconselhamento parental, pode ser workshops, pode ser qualquer coisa, ou até escolher alguém nas redes sociais para seguir aquela linha de pensamento com dicas que vai te ajudar efetivamente no seu dia a dia a lidar melhor com os seus filhos e a lidar melhor com você mesma, porque você teve uma educação que muitas vezes não vai funcionar você fazer a mesma coisa que os seus pais fizeram com você com os seus filhos. Você precisa de ajuda para repensar alguns conceitos e conseguir fazer diferente, porque muitas vezes a gente quer, mas a gente não consegue. E aí é importante que essa educação seja construída em conjunto. Não só eu tenho que buscar, mas o Daniel também, e nós juntos, alinhados, conseguir seguir uma mesma linha de educação. 4. Empatia. Nós temos falado em vários vídeos sobre empatia, que ela também está vinculada à comunicação. Nós precisamos demonstrar empatia com relação às necessidades e sentimentos dos outros. Não só dos filhos, mas o marido com a mulher. Então, se ela tem um sentimento, eu tenho que respeitar o sentimento dela, as vontades dela, entender e negociar, se for o caso, para que ou ela mude de pensamento ou eu mudo de pensamento. Não há problema nenhum em você mudar ou vocês realmente alinharem o pensamento em conjunto. Se não houver empatia, não tem essa negociação, não tem esse entendimento. E entenda o que leva a sua esposa a pensar e querer fazer a coisa desse jeito.
O que leva eu a pensar desse jeito e querer conduzir as coisas desse jeito? Sem empatia, não se chega num acordo. Sem acordo, vocês vão ter conflitos na educação dos seus filhos e eles vão perceber isso e não vai ajudá-los a transformar eles em homens ou mulheres de bem no futuro ou implantar aquela educação que vocês sonham para os filhos de vocês. Eu quero trazer um exemplo aqui em relação ao que o Daniel acabou de falar, um exemplo dele mesmo, de uma situação que a gente sempre conversou, que é, quando ele era criança, ele não gostava muito de estudar, não gostava de escola. E os pais dele pagavam inglês para ele fazer, só que ele não tinha o menor interesse, dava muito trabalho para ir nas aulas, não se dedicava, enfim. E aí, os pais acabaram desistindo de continuar pagando o curso, entendendo que não valia a pena, porque ele não se interessava e não queria. Hoje, adulto, ele entende que ele precisava ter feito, que seria muito bom que ele tivesse concluído esse curso. De repente, para hoje, nós moramos num país diferente, né? O idioma principal é o inglês, ele teria assimilado as coisas muito melhores, porque foi muito sofrido no começo pegar o idioma. Mas a intenção aqui não é julgar e falar, os pais deles foram errados, porque desistiram, deveriam ter sido mais autoritários e ter forçado ele a fazer. Não há certo e errado. Só que, qual que é o ponto que eu quero chegar? Muitas vezes nós conversamos entre nós e acontecem as mesmas situações com os nossos filhos, deles não quererem fazer uma coisa ou outra. E aí a gente sempre avalia e pensa assim, isso vai ser muito importante para eles no futuro? Qual que é o impacto que isso vai trazer no futuro, mesmo que agora eles não enxerguem isso? E aí eu falo para ele, lembra de você. Você gostaria que de repente, se você pudesse voltar atrás, a sua mãe e o seu pai insistissem mais em você e não tivessem desistido, não no sentido pejorativo, mas não tivesse desistido assim tão rápido? E ele disse que sim, que se ele pudesse voltar atrás e ter feito diferente, ou se ele pudesse lá, né, o Daniel do passado, chegar e dar um toque na mãe dele e falar, mãe, não desiste de mim, olha, insiste, persiste, né? Seja mais autoritária, não deixa eu desistir, porque isso vai fazer diferença para mim no futuro. Então é essas questões da gente às vezes sentar e avaliar, porque muitas vezes ele fala para mim assim, deixa, ele não quer fazer, deixa, não vamos insistir, não vamos gerar um estresse. E aí eu viro para ele e falo, então, quando você passou por isso, o que você acha? Você acha mesmo que a gente tem que desistir? Ou você acha mesmo que é importante a gente insistir nesse momento, nesse ponto? Aí ele para e reavalia. Então é essa questão da gente sempre estar reavaliando o pensamento do outro, de conversar com respeito e chegar numa conclusão. Sugestão número 5. Estabelecimento de regras claras. Como nós já estamos falando aqui há um tempo, né? Porque é muito engraçado que cada sugestão, cada item, ele vincula com o outro. Estão completamente vinculados, né? Então, é muito importante que você estabeleça regras claras, que é importante que as crianças participem, que você possa comunicar isso de forma clara e efetiva para a criança, para não haver dúvidas, e isso evita mal entendidos e fornece uma estrutura consistente para a família. 6. Revisão e ajuste contínuo. À medida que as crianças vão crescendo, as características vão mudando, as situações vão mudando e as necessidades vão mudando. É importante que você e o seu cônjuge vão a todo momento revendo e refazendo as regras da casa. Para isso, sempre conversando, mantendo um diálogo, reavaliando as necessidades. Porque acredite, as necessidades vão mudando e digo mais, cada filho às vezes precisa de uma regra diferente, ou porque estão em idades diferentes, ou porque eles têm características e comportamentos diferentes. Então, nós temos aqui 3 filhos no nosso exemplo, 2 meninos e uma menina. Nenhum dos 3 é igual ao outro. Cada um deles, desde pequenininho até agora, o mais velho tem 17, o do meio tem 11 e a menininha, a caçulinha, tem 10. Cada um deles tem necessidades e características completamente diferentes. São indivíduos diferentes. São indivíduos diferentes. Então, às vezes, a gente tem que criar... Claro que tem uma regra geral da casa. Que é o respeito mútuo, né? São várias as regras gerais da casa, né? Mas, cada um deles, às vezes, tem uma regra específica.
Vou dar um exemplo qualquer. O mais velho gosta muito de jogos eletrônicos, de games. Para ele, em especial, eu tive que implementar a regra de hora. Ele tem limite. Porque se deixar, ele joga e não tem limite. Já os mais novos, eles gostam, mas eles não jogam tanto. Então eles jogam, tem dia que joga um pouco mais, tem dia que joga um pouco menos, mas não há necessidade de implementar regras de jogo, porque chega uma hora que eles param e tá tudo bem. Para eles existem outras regras. Já um é mais preguiçoso para fazer lição de casa. Então, você tem a hora de fazer a lição de casa. Ou você tem a hora de fazer isso. Ou você tem que fazer uma atividade física. Então, a gente vai implementando algumas regras de acordo com cada um. E essas regras vão mudando ao longo do crescimento. Se você ficar atento às necessidades de cada um, conversando com a sua esposa, entendendo o que está acontecendo, entendendo o que está mudando, as regras vão acompanhando o crescimento até o dia que você falar: cumpri minha missão. Meus filhos estão feitos, estão criados. Podem andar com as próprias pernas. E o mais interessante, quando você faz isso, você demonstra valorizar o potencial de cada um. Então isso é muito legal. E a última sugestão, pessoal, é aconselhamento profissional. Se depois que vocês tentaram implementar todas essas dicas que nós demos para vocês, de comunicação efetiva, implementação de regras, seguir as regras, conversar com as crianças, entender a necessidade de cada um deles, praticar empatia dentro de casa. Se mesmo assim, depois de tudo isso, ainda haver algum tipo de conflito que vocês não estão conseguindo resolver, a nossa dica é, de fato, vocês procurar um aconselhamento profissional. Hoje em dia, há uma gama de profissionais na internet que são muito bons, vale vocês acompanhá-los. Se você não consegue, não tem condição de pagar um profissional particular, segue essas pessoas, tenta rever a sua linha de pensamento. E o mais importante é entender que por mais que você busque ajuda, que é totalmente válido, sempre a solução de todos os problemas, geralmente, está dentro de você mesmo, dentro de cada um de nós, e a vontade de querer fazer acontecer, de querer que as coisas melhorem, tá bom? O trabalho em conjunto é fundamental dentro de um ambiente familiar. A chave é encontrar um equilíbrio que promova o desenvolvimento saudável das crianças e fortaleça o relacionamento entre os parceiros. O respeito mútuo e a cooperação são fundamentais para superar os desafios associados aos estilos de disciplina. E é isso, pessoal. Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe com seus familiares, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de falar com nós qual que é o seu estilo de educação, qual que é o estilo de educação que você gostaria de implementar na sua casa. Deixa a gente saber se você gosta de assuntos como esses, para que a gente possa trazer mais conteúdos parecidos, tá bom? Cheguem no acordo, mas ó, eu tenho a razão. Não pode faltar a piada, né? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. tchau! Tchau!